Assim será. Assim será. Uma geração protegida para manifestar o reino. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Toque em 3 vidas e diga: eu te abençoo, meu amado. Você faz parte dessa geração. Você está ganhando e andando pelo sangue do Cordeiro. Vamos ser mulher. Aleluia. Essa noite é a nossa terceira sessão dessa conferência. Começou ontem à noite. Amanhã damos continuidade às 10 horas da manhã. E nessa manhã, eu convido você a colocar o despertador para despertar às 9 horas e não 10 para as 10. Porque amanhã pela manhã nós vamos ouvir o mestre Ralph Elaia, que vai estar ministrando essa palavra. Desde a primeira vez que eu vi esse homem, entendi que percebi no meu espírito, eu creio que muitos aqui que tiveram o privilégio já de ter ouvido por 2 vezes, sendo que a segunda vez agora na quinta-feira passada, lá no Ministério Apostólico do Caminho Santo, Ministério do Camará, Apóstolo Paulo. E amanhã Ralph Elaia vai estar ministrando, e eu creio que revelações do Espírito de Deus virão sobre nós. Eu queria falar algo a você antes de chamar o apóstolo Roy para apresentar o nosso preletor dessa noite. Algumas coisas que você já ouviu e você vai ouvir vão chocar-se com a sua teologia. E Deus é um Deus de choques. Para que haja mudança, haverá choques. Mas entenda uma coisa: estamos debaixo do governo e da autoridade do Espírito Santo. E Jesus disse que o Espírito nos ensinará todas as coisas. Aprenda a aprender com o Espírito Santo. Cuidado, sua mente ela é muito boa, mas ela não retém a revelação do Espírito. É o seu Espírito. E então a sua mente pode ser transformada pela renovação do entendimento a partir do seu Espírito. Então toda palavra que você receber, receba no seu Espírito. E vai chegar um momento que a sua mente vai se alinhar com o seu Espírito. E você então viverá aquilo que Deus tem falado no nosso coração. Queria convidar o apóstolo Roy e ele vai estar apresentando o nosso preletor dessa noite. Por favor, apóstolo. Boa noite. Are you enjoying yourself? Você está aproveitando esse momento? Aleluia. This conference is a gathering moment every day. Essa conferência é um grande momento a cada noite. I believe tonight we brought some stuff E eu acredito que nessa noite nós temos algo in the spiritual dimension. na dimensão espiritual. I really believe that God is going to speak in this church. Eu realmente creio que Deus vai falar algo nessa igreja. For the next few meetings, Nessas poucas encontros que nós teremos, not just for this house, não só nesta casa, or this nation. nessa nação, God is going to launch some global initiatives. mas Deus vai lançar alguns aqui globalmente. Global initiatives. Missões globais. Shaking your theology. E isso vai sacudir a sua teologia. Everything that you know up till now Tudo que você já aprendeu até hoje has to be revisited. precisa ser revisado. Hallelujah. Aleluia. Or as John Boney says, Porque como John Bonner diz, you're on the journey. nós estamos numa viagem. Get ready for the next station. Então fique preparado para a próxima estação. Hallelujah. Aleluia. Tonight is my great joy Nessa noite é minha grande alegria to
present to you the speaker tonight. apresentar para você o preletor dessa noite. He's a medical doctor. Ele é um doutor, He's a psychologist. ele é um psicólogo, He's Dr. Jim Burke. doutor Jim Burke. And he has run Dallas, the Christian Center Psychiatric Hospital. Ele está à frente da administração do Hospital de Psiquiatria In Dallas, Texas. em Dallas, Texas, nos Estados Unidos. But in recent times, Mas em pouco tempo, much of his work muito do trabalho deste has homem been in the field of counseling and ministry tem sido na área de aconselhamento e ministério to pastors and leaders. para pastores e líderes. And this is a phenomenal gift to the body. E ele traz um dom fenomenal ao corpo de Cristo. And we believe in using multiple grace E nós acreditamos no uso de graças múltiplas to bring down ancient principalities. para trazer essa dimensão para os principados e potestades. This is one of the grace gifts E esse é um dos dons that we are blessed with que nós podemos ser abençoados in this house. nesta casa. So tonight, Então, nessa noite, won't you put your hands together vamos dar um aplauso. for Dr. Jim Burke, who comes in the name of the Lord. The Bible says, A Bíblia diz, blessed is he bendito who comes in the name of the Lord. é aquele que vem do nome do Aleluia. Senhor. God bless you. Deus te abençoe. Let me get a good look at you. Deixa eu dar uma boa olhada em vocês. What a beautiful expression of the body of Christ. Vocês são uma linda expressão do corpo de Cristo nessa noite. I heard these words in the midst of worship. Eu ouvi essas palavras no meio da adoração. Behold, the bride is adorning herself already. Eu ouvi essas palavras. Contemple a noiva enquanto ela está se adornando. For not all shall be in the bride. Sorry? Not all shall be in the bride. Mas nem todos devem ser a noiva. But the Lord has said, he who overcomes as I have overcome. Mas a Bíblia diz que ele venceria, vocês venceriam como ele venceu. Shall be seated with me. Sorry? Shall be seated with me. Vocês devem cantar comigo. So we have to understand that we're in the process, as has been said by several. Então a gente tem que entender que a gente está num processo, estamos separados. But it's time to shed the old grave clothes. Mas é tempo de remover a roupa mortuária. Tradition dies hard, A tradição morre dificilmente. and yet when he lives you, Mas ainda assim, quando a vida em você, the life of Christ in you a vida de Cristo em você, is shaping you into the image that he has called you to. vai te conformar à imagem daquilo que ele te chamou para ser. And he deserves a bride E ele merece uma noiva without spot sem mancha, or wrinkle sem ruga or anything else. ou nenhuma outra coisa. So welcome to the operating room of God. Então, seja bem-vindo à sala de operações de Deus. I am not a medical doctor. Eu não sou um médico. I just studied the soul for so long Eu só estudo a alma por muito tempo já. that I know it stinks. E eu sei que ela fede. The answer is not in psychology. A resposta não está na psicologia. As much as it may help to understand the difference between the spirit and the soul, Por mais que isso ajude você a entender a diferença entre alma e espírito, it takes the Word of God to do that. é necessário a palavra de Deus para que você entenda isso. That which is born of the Spirit, that which is born of É the isso que é Spirit, nascido do Espírito. is Spirit. O que é nascido do Espírito é Espírito. You are Spirit. Você é Espírito. That which is born of the Spirit is Spirit. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. I love little words Eu adoro palavras pequenas
They mean so much. que significam muito. Jesus Jesus is é Lord. o Senhor. We just have to understand what is. Então você tem que entender o que é. It is the eternal presence of God operating on the inside of you. É a presença de Deus operando dentro de você. Now, men, don't get upset if I call you the bride of Christ. Então, homens, não fiquem aborrecidos se eu chamar vocês de noiva de Cristo. The women take it when we call them sons of God. E mulheres, não fiquem aborrecidas se eu chamar vocês de filhos de Deus. In the spirit, there is no gender. No Espírito não existe gênero. We, the body of Christ, are coming forth. Nós, o corpo de Cristo, estamos nos levantando. The bride that is being adorned today A noiva está sendo adornada nessa noite. wears combat boots. Wearing? Wears combat boots. Usando botas de combate. We're ready to do battle. Nós estamos prestes a batalhar. It's the enemy that is being put to flight and in fear. É o inimigo, que é posto para correr e com medo. I appreciate all the apostle brothers. I couldn't begin to name you all. Each one of you have imparted. Eu gosto muito de todos os apóstolos aqui e apesar de eu não ser o nome de cada um de vocês, vocês sabem que cada um de vocês é importante. I don't call myself an apostle. Eu não me chamo de apóstolo. When it was prophesied over me several times, Já foi profetizado para mim várias vezes. the Lord has said you'll do the work of apostle, O Senhor me disse que eu teria o trabalho de um apóstolo, but a prophet you'll always be. mas eu sempre seria um profeta. Never despise your calling. Nunca despreze o seu chamado. Never think less of yourself, Nunca pense menos a seu próprio respeito. because you don't sit on the front row. Porque você não senta na frente Thank God. agradecendo. Se você não está sentado na frente, agradeça a Deus. You don't have to take the slings and the arrows that these do. Vocês não têm que tomar os dardos e as flechas desses caras aqui. I like to follow leaders, Eu gosto de seguir a líderes, particularly when it's bad time. particularmente quando em horas ruins. So as I look at you tonight, Então, à medida que eu olho para vocês nessa noite, I look back over 52 years of ministry, eu olho para trás para 52 anos de ministério and I realize e eu percebo that the first 50 were a waste of time. que os primeiros 50 foram uma perda de tempo. It's this hour that we've been called to. Porque é para essa hora que nós fomos chamados. And it's now that we understand that we are in Christ. E é agora que nós entendemos que nós estamos em Cristo. And of such is the kingdom of God. E assim como é o reino de Deus. These ministries exist for one thing. Esses ministros existem por um motivo. The most important person in the room, Pela pessoa mais importante do mundo. you, Você. you, Você. and all you. E você somente. As we say down the south, Como a gente diz lá no sul. y'all. Yao. Yes. Let's go back. I want you to turn with me Eu quero que você abra comigo to Proverbs em Provérbios, in the 9th chapter. no capítulo 9. And we'll start with verse 1. E nós vamos começar com o verso 1. Because I believe that we are Porque eu creio que nós somos a people who have to war against the flesh. um povo que tem que batalhar contra a carne. That warfare necessitates that we be spirit-filled. E essa batalha necessita que nós sejamos cheios do Espírito. Is there anyone here that is desirous of being filled with the Holy Spirit, but you've not yet received the fullness of the Holy Tem Spirit? alguém aqui nessa noite que deseja ser cheio do Espírito Santo, mas ainda não recebeu a plenitude do Espírito Santo? Okay? Ok? Anyone, please raise your Alguém, por hand. favor, levanta sua mão. Se você ainda não foi cheio do Espírito Santo, levanta sua mão. Okay. One sister, right? That was you? I want to pray for you now. Got you? You're okay? Everyone's okay, my sister? Você, Now it's o irmão, time that you be filled. It's a command of the Scripture. It's not an option. bom, para você ser cheio do Espírito Santo como ordena a Bíblia, isso não é uma opção. You can't face the days that lie ahead Você não vai conseguir enfrentar os dias que vêm pela
without being filled with the Holy sem Spirit. ser cheio do Espírito Santo. You can't understand what I'm saying Você está tonight entendendo o que eu estou falando nessa noite? unless you are filled to overflowing with the Holy A não Spirit. ser que é necessário que você esteja cheio para que você possa fluir do Espírito Santo. And all you have to do E tudo que você tem que fazer is ask, é pedir. and the Lord Jesus will fill you with His Spirit. E o Senhor Jesus vai te encher com o Espírito dele. So lift your hands to Him, those who have lifted them. And Então desire. vocês que pediram, levantem as suas mãos. If you desire to receive the Se você fullness of His deseja Spirit, receber a plenitude do Espírito, thank you, Lord. You lay your Obrigada, hands Senhor. on. Now we just pray the outpouring. nós oramos ao Senhor e nós oramos que o Senhor venha sobre vocês. Filled to overflowing. Que o Senhor nos encha sobremaneira. Receive the Holy Spirit. Receba o Espírito Santo. Let your mind be quickened. Que a sua mente seja mudada. Wow. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. Hallelujah. Aleluia. Hallelujah. Just begin to praise Him in your Comece a adorar heavenly Ele no language. seu Let lugar. us join in. Comece a adorar Ele no seu lugar. O Senhor é santo. I will release the heavenly language. Eu libero as I will línguas stir up do your céu. spirit. E que isso apareça no Espírito. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. Is everybody at peace? Aqui todo mundo está em paz. Are you feeling peace Você está tonight? sentindo paz nessa noite? How many of you do not feel peace? Be Quantos honest de with me. vocês It's não an estão? operating room. Quantos de vocês não estão em paz? Levanta sua mão. Essa é uma sala de operação. Quem não está se sentindo em paz, levanta sua mão. Okay. The Lord sent me. A Bíblia, o Senhor me enviou. The saints in the Washington, D.C. area where I pastored, E em Washington, D.C., que é onde eu pastoreio, and the saints in Virginia that sent me out e em Virgínia, que é lá em Washington, ele me enviou. are praying for you tonight. E ele me enviou para orar por vocês nessa noite. The areas of the human brain Áreas no cérebro humano that have blockages within them que há bloqueios, que existem bloqueios nessas áreas, that keep you from becoming the whole person that Jesus called you to be. que os atrapalham a se tornarem as pessoas que Jesus os chamou para ser. They send you shalom. Ele envia a vocês nessa noite a sua shalom. Several of you greeted me in that way here. Muitos de vocês concordam comigo. Do you know that when you say shalom, Toda vez que você diz shalom, it's more than just saying peace. é mais do que dizer paz. It's the impartation of blessing É uma impartição de bênção in every way imaginable em toda forma imaginável from God. de Deus. And Jesus is our E peace. Jesus é a nossa paz. There is no peace in the world Não há outside paz of no Him. mundo fora de Cristo. And so He has come to heal this night. E Ele veio para curar nessa noite Those who need peace, aqueles que precisam de paz, those who feel agitated in the mind, aqueles que se sentem agitados na sua mente, those who feel depressed, aqueles que se sentem deprimidos, those with anger difficulties, aqueles com dificuldades de raiva, all of those things that cause you to feel like you have toxic emotions. todas essas coisas que fazem com que você sinta que você tem emoções tóxicas. So bear with me a little bit while I talk to you about the human brain. Então espera um pouco aqui comigo enquanto eu falo com vocês a respeito do cérebro The humano. Bible describes it A Bíblia descreve in isso Proverbs 9, em Provérbios 9. and what it is talking about is the wisdom of God. E o que fala aqui é sobre a sabedoria de Deus. Gilberto, Gilberta, you are a man of wisdom. você é um homem de sabedoria. The wisdom that God has given to you A sabedoria que Deus tem dado a você is not only for this nation, não é só para essa nação, but the nations. mas para as nações. A wisdom Uma sabedoria in the marketplace. Uma sabedoria In the marketplace. de mercado de trabalho. Many who are CEOs of companies Muitos que têm anos de companhia, de are empresa, looking for you. vão procurar você. They have no peace. Eles não têm paz.
Their brain is filled with stress. Os seus cérebros estão cheios de estresse. You carry wisdom. Você carrega sabedoria. And that wisdom E is essa to be sabedoria used vai ser usada outside the walls fora das paredes, of what we call the church building. que nós chamamos prédio da igreja. So wisdom Então, sabedoria is the mark of every apostle. é a marca de All cada of apóstolo. them are fathering in wisdom. Todos aqueles que têm filhos, eles têm paternidade em sabedoria. These are some of the marks of the apostolic E ministry. essa é uma das marcas do ministério apostólico. And so Então, it says, wisdom has built her house. diz, a sabedoria construiu sua casa. You are that house. Você é essa casa. You are that house. Você é essa casa. This is not the house of God. Essa aqui não é a casa de Deus. You are the house of God. Você é a casa de Deus. So wisdom wants to dwell in you. Então a sabedoria quer habitar em você. She has hewn out her 7 pillars. A sabedoria construiu sua casa, ergueu suas 7 colunas. Now it gets interesting. 7 pillars. Agora que fica interessante, 7 colunas. It is describing what God has created you to be. Isso descreve o que Deus te criou para ser. When He made Adam, the first man, Quando Ele criou Adão, o primeiro homem, He said it was very good. Ele disse, isso está muito bom. And yet that man failed. E ainda assim aquele homem falhou. He simply was a man Ele simplesmente era um homem that had his own interests, que tinha os seus próprios interesses. called to be in the image of God. Chamado para ser a imagem de Deus. But from Adam all the way to the time of John the Baptist, Mas de Adão até o tempo de João Batista, we see men who blew it. nós vemos homens que estragaram as coisas. They didn't walk in wisdom. Eles não andavam em sabedoria. So it is that wisdom that God wants to impart Então é essa sabedoria que Deus quer impartir nessa noite. for those that will receive it. Para aqueles que podem receber. Proverbs 9 Provérbios 9 says that wisdom has not only built a house for you, but has a banquet. A Bíblia diz que a casa, a sabedoria, ela não construiu uma casa para você. And He's invited you in Ela to that construiu em banquet. você. He's invited you into the banquet. Feast, okay? A sabedoria, ela fez um banquete para você. E ela está convidando você para esse banquete. So let the meat of the Word E a carne da palavra. begin to fill you this E que night. ela comece a te encher nessa noite. When we think of the human brain, Quando nós pensamos no cérebro humano, that wisdom has to flow through. essa sabedoria ela tem que fluir. It is a marvelous invention of God. E é uma maravilhosa invenção de Deus. The way that we are created, O jeito que nós fomos criados, the psalmist says, is wonderful o salmista diz que foi maravilhoso and fearful. e incrivelmente aterrorizante. That's not only awesome fear, Não é somente um medo, uma maravilha aterrorizante, but sometimes it means full of fear. mas algumas vezes isso significa muito aterrorizante ou cheio de medo. If you're living in fear, Se você vive em medo, you're eating from the wrong tree. você está comendo da árvore errada, The tree of knowledge of good and evil da árvore do conhecimento do bem e do mal, that Adam que Adão and Eve e Eva partook of. foram lá e tomaram dela. Both good and evil As duas coisas, o bem e o mal, are deadly. as duas coisas são mortais. They won't get you into the kingdom. Essas coisas não vão te levar para o reino. You'll never be good enough. Você nunca vai ser bom o suficiente. So when you recognize that good Então, quando você reconhece o bem, is not good enough, não é bom o suficiente, and that evil will always be against you, porque o mal sempre vai estar contra você. then that's when the bride begins to put on her combat boots. E é nessa hora que a noiva começa a colocar as botas de combate. Is everybody with me? Todo mundo está entendendo? I want to describe to you the human brain. Eu quero descrever para você o cérebro humano. It's the size of your 2 fists together. É do tamanho dos seus 2 punhos juntos. It weighs probably, what would you say, 5 pounds average.
Ele pesa mais ou menos umas 500 gramas. This brain is divided in 7 pillars, scientists have found out. Esse cérebro, ele é dividido em 7 partes. Os cientistas descobriram isso. Just like Proverbs said. Assim como dizem Provérbios. 7 pillars. 7 pilares. The first one O primeiro has to do with the very center of your mind when you're receiving from me right now. tem a ver com a parte central do seu cérebro, à medida que você está recebendo agora mesmo. The flesh part of you has to sort this out. Sorry. The flesh A carne has to sort this out. tem que entender isso, resolver isso. Okay, you have perception. Você tem a percepção para isso. And with that perception, it goes immediately into the first pillar. E essa percepção, ela trata imediatamente do primeiro pilar. That pillar is intrapersonal, goes into you. Esse pilar, ele é intrapessoal, ele está dentro de você. God has given you the spirit of truth as a grid. O Espírito Santo está te dando o Espírito da verdade como máscara. When the scripture says, guard your heart, Quando o Espírito diz, guarde o seu coração, guard your mind, guarde a sua mente, the Holy Spirit is the spirit of truth. o Espírito Santo é o Espírito da verdade. So that you can take anything that is said Para que você possa pegar qualquer coisa que seja enviada and know whether it is truth or e not. saber se isso é mentira ou verdade. So without the Spirit, Então, sem o Espírito, you're going to do what Adam did. vocês vão fazer qualquer coisa. Adam, Você vai fazer como Adão fez. he wanted to please his wife. Adão, ele queria ver a esposa dele. He was an outgoing kind of guy, I imagine. Ele era um cara que ele queria agradar. Ele era o tipo de cara que queria agradar. I think he probably had fun in the Garden of Eden. Eu acho que ele provavelmente se divertiu no Jardim do Éden. He's probably like a golden retriever. Ele era tipo um caçador de recompensa. Throw me the ball, just throw me the ball. Jogando a bola. And when it came time to be tested, wisdom wasn't working. E quando chegou o tempo de ele ser testado, a sabedoria não estava funcionando. I'm going to have my favorite couple come up here. Eu vou pedir para o meu casal favorito vir aqui, o Anderson. While Anderson is making his way to the front, I want to talk to you about the difference between the female brain and the male brain that is coming right now. À medida que o Anderson está fazendo o caminho dele para chegar aqui na frente, eu quero falar com vocês sobre a diferença entre o cérebro feminino e o cérebro masculino que está entrando aqui agora. You can stand here and face them. Now, God has given us a brain that is different. Deus nos deu um cérebro que é diferente. The female O cérebro feminino has all kinds of things going on the inside at the same time. tem todo tipo de coisa acontecendo ao There mesmo are tempo. emotions. Muitas There emoções, is chemistry. química, There's hormones. hormônios. And what you said then, you did that, you know, that's what Você fez isso, você fez aquilo, eu vi. The male brain O cérebro masculino is filled with boxes. Filled with boxes. Box. é cheio de casas, de caixas. He's got a box for his tools. Ele tem uma caixa para as ferramentas dele. Everything's organized. He's got a box for work. Ele tem uma caixa para o trabalho. He's got a box for fun. Ele tem uma caixa para diversão. He's got a box for church. Ele tem uma caixa para a igreja. Everything is in a box. Tudo está dentro das caixas. And sometimes he stares off into the distance, Então, algumas vezes ele olha assim à distância and his wife looks at him. e a esposa dele vai dizer para ele. She says, "What are you thinking of?" E ela vai dizer, o que você está pensando? And what does he say? E o que ele diz? Exactly. Exatamente. Nothing. Nada. Nothing. Nada. Only men have a box for nothing. Só os homens têm uma caixa só para nada. See all the husbands and wives say, "Yes, that's true. When you look out, it's nothing." You know. Todos os maridos e mulheres aqui sabem que isso é verdade. I can sit for hours Eu posso and do nothing. sentar por horas e não ficar fazendo nada.
creative both of you. Eu tenho a arte criativa de nada. Now that I'm 73, Agora que eu tenho 73 anos, I get in my lazy boy, eu deito na minha cadeira and I do nothing. e eu não faço nada. Because there's peace. Porque há paz. All the battles are pretty well finished. Todas as batalhas já foram bem terminadas. God has in store for you a wisdom to walk in the spirit of peace. Deus ele quer restaurar em você um espírito para que você caminhe em paz. And as we look at the days ahead, E à medida que nós olhamos para os dias que virão, we're going to need it all more. nós vamos precisar disso cada vez mais. So we've covered that prefrontal part of the brain where perception is. Então nós já sabemos que a parte frontal do cérebro é onde está a percepção. You have to understand that there's a big word, cerebral cortex. Ok. Você tem que entender que existe uma palavra grande que é o córtex cerebral. Looks like brain coral. Brain? Brain coral out in the sea. Yeah. Coral. It's okay. Anyhow, it's all wrinkled. Like this? Ok. Ele é como se fosse miolo cerebral. And on the top of that, there are neurons E acima disso tem os neurônios that are electromagnetic chemical reactions. que eles provocam reações químicas eletromagnéticas. Very good. That's a good one. So they give off charges Então eles liberam all the cargas time, electrical. o tempo todo, cargas elétricas. And when that happens, E quando isso acontece, there are little dendrites on the top of those neurons. existem algumas partes acima desses neurônios. They look like little trees. Essas partes parecem arvorezinhas. Every one of those trees within you Todas essas arvorezinhas em você contain 100 billion thoughts. contêm 1 bilhão de pensamentos. God has created you. Deus te criou. It can go up to 100 trillion at one time that can operate within. E você pode chegar a 1 trilhão uma vez que você opere com Ele, com Deus. Faster than light. Mais rápido do que a luz. Your brain is God's best computer. O seu cérebro é o melhor computador de Deus. I want to say this to encourage you. Eu quero dizer isso para te encorajar. In a world that has no hope, Num mundo onde não há esperança, you have all the hope there is. vocês têm toda a esperança que existe. They told me when I was running psychiatric hospitals Me falaram uma vez, enquanto eu estava trabalhando em hospitais psiquiátricos, that people who use drugs que pessoas que usam drogas had destroyed parts of their brain. destruíram parte dos seus cérebros Those cells would never live e again. que essas células nunca mais vão se recuperar. And it's a total lie. Isso é mentira. Alright? That's hope. Há That's hope esperança. for those of you. Há esperança para aqueles de vocês. Where's the old folks around here? Onde é que está o pessoal mais velho aqui? I've been told Me disseram that when you get old, que quando a gente fica velho, your brain just won't work. o seu cérebro não funciona mais. That's a lie. Isso é uma mentira. It is capable Ele é of capaz receiving de receber the mind of Christ. a mente de Cristo. Now we have the mind of Christ. Para nós temos a mente de Cristo. And as He dwells in you, E à medida que Ele habita em você, He said, if you abide in me, Ele diz, se você habita em mim, as I abide in you, como eu habito em você, we have fellowship with one another. nós temos comunhão um com o outro. That means we can talk. Isso significa que a gente conversa. You can hear the voice of God. Você pode ouvir a voz de Deus. You can separate from your own voice and the voice of others. Você pode separar essa voz da sua própria voz e da voz dos outros. And generally, it will manifest peace. Em Jeremias, ele manifestou a paz. But if we get toxic thoughts in, Se nós temos pensamentos tóxicos na nossa cabeça, those little dendrite trees as árvores que são detritos que chamam, begin to shrivel. elas começam a murchar. And they turn black. E eles ficam pretos. And it brings depression. E aí isso traz depressão. It brings
anxiety, traz ansiedade. name any psychiatric issue you want, Pode falar em qualquer tipo de doença psiquiátrica que você conheça. and it just goes down into the negative. E aí isso vai ficando negativo. Someone will say, well, I was just born that way. Alguns podem dizer, eu nasci assim. My mother always thought negatively. Minha mãe sempre pensava negativamente. You can change that. Você pode mudar isso. God is in the business of change. Deus está no ramo de mudança. Now that's a word that people are afraid of these days, Mas essa é uma palavra que as pessoas têm medo hoje. particularly in the United States. Particularmente nos Estados Unidos. When Obama came on the scene promising change, Quando Obama ele apareceu prometendo mudança, he gave himself away when he said, ele se apresentou quando ele disse: America is the greatest nation on the face of the earth. a América é a maior nação na face da Terra. I'm here to change that. Eu estou aqui para mudar isso. We don't want that kind of change. Only God can bring permanent change. Nós não queremos esse tipo de mudança. Somente Deus pode trazer o verdadeiro tipo de It's for mudança. degrees of glory that we are called. É para graus de glória que nós somos chamados. Graus de glória. I wish you could see your face Você pode ver isso na sua face. being reflected out, Isso é refletido. because there is the truth of the Holy Spirit Porque há a verdade do Espírito Santo. that is now washing over those areas that have been blackened. Que agora ele está lavando aquelas áreas que estavam pretas. And when truth flows in, Então quando a verdade entra, the brain turns pink, o cérebro se torna rosa. alive. Vivo. That little tree comes alive. Aquela coisinha fica viva. It's sending messages all the E time. aí começa a mandar mensagens o tempo todo. Now, Apostle Paul was aware of all this. Agora, o apóstolo Paulo, ele estava consciente disso tudo. We're going to get to him in a little bit. Nós vamos chegar até ele um pouquinho. But I want you to know that that part of the brain that is being sorted out really is the most important part. Mas eu quero que você saiba que essa parte do cérebro da qual nós falamos é realmente a parte mais importante. Where the Spirit of truth O Espírito, onde está o Espírito da verdade. will guide your thoughts. E ele vai guiar os seus pensamentos. You've heard the scripture, take everything captive Mesmo as escrituras, elas tomam todo o pensamento cativo. in obedience to Christ. E In obedience em to Christ. obediência a Cristo. How do you do that? Como é que ele faz isso? It's a process, É um like everything. processo. It is a process. We're not talking about an instant change. É um processo. Nós não estamos falando sobre mudança instantânea. The Bible talks about the renewing of your mind in the Holy Spirit. A Bíblia fala sobre a renovação da sua mente no Espírito Santo. In, another word. Em uma outra palavra. We have to understand that it's Christ in you, A gente tem the que, hope of glory. a gente tem que entender que é Cristo em você que é a esperança da glória. That was what Paul lived in. He said, for me to live É por isso que Paulo vivia. Ele dizia que para mim viver is Christ. é Cristo. Para mim viver é Cristo. Would I blow your mind Eu estou expandindo a sua mente. if he meant exactly that? Se você entender exatamente isso que eu estou dizendo. It's an inside work. É um trabalho interno. Christ is in you. Cristo está em você. John, João, I looked it up in the Greek dictionary. ele olhou no dicionário grego The word in. a palavra em ou no. You know what it means? Você sabe o que significa? In. Em ou no. Yeah. That's all the Greek I know. É só isso que os gregos sabiam. Once we get past the intrapersonal and we analyze the truth that's coming into us, Uma vez que nós já analisamos a pessoa interior e a verdade já entrou em nós, the second pillar no segundo pilar is interpersonal. é intrapessoal. If you are self-centered, Sabe? okay. If you are self-centered, Se você é centrado em você mesmo, it's intra. é intra.
But if your concern is for others, it becomes a mutual sharing. Mas se você está preocupado com os outros, isso se torna um compartilhamento mútuo. That is the heart of the ministry. Esse é o coração do ministério. They exist for one thing, Ele existe por um motivo. to equip you Para te equipar, to do the work of the ministry. para fazer o trabalho do ministério. Without you, Sem você, it will not be done. isso não será feito. But Christ in you Mas Cristo em você can do all things. pode fazer todas as coisas. He said, the works that I have done, Ele disse: os trabalhos, as obras que eu fiz, you will do vocês as farão in my name. no meu nome. I guess the part of Scripture Tem uma parte das Escrituras that is most astounding to me. que é muito impactante para mim. When Jesus said, Quando Jesus disse: the Son of Man o Filho do Homem can do nothing of himself. não pode fazer nada por ele mesmo. He only does what he sees the Father do. Ele só faz aquilo que ele viu o Pai fazer. He only says Ele só diz what he hears the Father o speaking. que ele ouviu o Pai falar. How more simple do you want it? Quanto mais simples você pode querer. What you hear O que você ouve and speak e fala and do e faz is the will of God. é a vontade de Deus. Because it is Christ in you Porque é Cristo em você that will guide your very thought life. que vai guiar a sua vida, o seu caminho. And it's learning to live in that realm. E é aprendendo a viver nessa dimensão. The atmosphere of heaven, A atmosfera dos céus, the kingdom of heaven, o reino dos céus, has come down. ele desceu In the kingdom no reino that is in you. Jesus said the kingdom que is está in em you. você. A Bíblia, Jesus falou que o reino está em você. You didn't know there were so many things going on, did you, in the kingdom? Você não sabia que tinha tanta coisa It is an acontecendo no active reino. kingdom. É um reino ativo. Now the third pillar has to do with the linguistic part. Então, o terceiro pilar ele tem a ver com a parte linguística. So you are linguistic. Yeah. Eu sou uma linguista, no caso. She loves languages. Eu amo idiomas. People ask me, well, do you know Portuguese? As pessoas me perguntam: você sabe falar português? I said, I don't even speak English Eu digo: eu não sei nem falar inglês. very well. Muito bem. Some of you who have that ability, it is a gift of DNA from God. Então, alguns de vocês que têm essa habilidade, é um dom do DNA de Deus. He's made you uniquely in His image. Ele fez você unicamente a sua imagem. These interpreters Essas intérpretes have a special anointing. têm uma unção especial. It takes hours to learn another language. Leva horas para aprender uma outra língua. But if that part of the brain isn't working in you, Mas se essa parte do cérebro não funcionar em você, you can just bow to those who have it. você pode apenas se curvar àqueles que a têm I have need of you. e dizer: eu preciso de você. All right. So linguistics is Então, an important linguística part. é uma parte importante. All of these things are God-given gifts. Todas essas coisas, eles são dons que Deus deu, esses pilares. And then there is what we would call the logical. Então existe a parte que nós vamos chamar de lógica. All right, guys, how many of you are logical? Então, caras, quantos de vocês aqui são lógicos? Okay, your logic as a teacher. You know that teachers and prophets sometimes don't get along. Você entender que o professor e o profeta, muitas vezes, eles não se dão bem. The prophet opens his mouth O profeta abre a sua boca and says, "Thus saith the Lord." e ele diz: assim diz o Senhor. And the teacher says, "Where's that in the scripture?" E o professor diz: onde é que está isso nas Escrituras? These are gifts that differ. Esses dons são diferentes. Never despise Nunca despreze the gift that is in the other, because they're there to sharpen you. porque Every gift is needed. nunca despreze o dom que há em outra pessoa, porque ele existe para te ajudar. Todo dom é necessário. God has made you uniquely you. Deus te fez unicamente como você é. There's not another like you. Não existe nenhuma outra pessoa como você. Somebody say, thank God. Para alguns de vocês, graças a Deus.
in you. Mas tendo essa paz em você, Look at your thumbprint. olha para a sua impressão digital. There's not another one like yours in the whole world. Não tem nenhuma outra igual a sua no mundo inteiro. If you could see on the inside of your brain, Se você pudesse enxergar dentro do seu cérebro, there's not another brain just like yours. não existe outro cérebro igual ao seu. God's stamp is upon you. A marca de Deus está sobre você. You can be all that He's called you to be. Você pode ser tudo que Ele te chamou para ser. I get excited when I think of the possibilities in God. Eu fico muito animado quando eu penso nas possibilidades em Deus. We haven't begun to even imagine Nós não começamos nem a imaginar ainda the things that God has in store for us. as coisas que Deus preparou para nós. And so we get to another pillar here. Então a gente vai chegar num outro pilar aqui. And this is the fourth one that we call kinesthetic. Esse é um quarto pilar que nós chamamos de Kinesthetic. sinestesia. It means movement. Meu Deus, esqueci. É Some of us movimento. have kinesthetic. Significa movimento. You see people wag their feet a lot. É cinética, movimento. They're learning. They learn through that movement. A gente aprende através desse movimento. I have a little grandson, 7 years old. Eu tenho um netinho de 7 anos de idade. He's hyperactive. Ele é hiperativo. Drives the teachers nuts. E ele deixa os professores malucos. But he's brilliant. Mas ele é brilhante. He's got to move all the time. Ele He's got tem que se something mover o going tempo on. todo. Sempre tem que ter alguma coisa acontecendo. So we're talking to his teacher Então a gente estava falando com a professora dele. about getting one of those exercise balls. Da gente comprar uma daquelas bolas de exercício. Rather than make him sit in a chair, Em vez de botar ele para sentar na he cadeira, can sit there and just and learn. And the grin is on his face. He's getting it. e eu vi o brilho dos olhos dele. Ele poderia entender isso. The teacher isn't ready for that yet. A professora ainda não estava pronta para isso. So the creativity of God keeps coming forth from this brain that you have. Então a criatividade de Deus, ela se manifesta nesse cérebro que você tem. The next one has the next pillar. O próximo pilar The musical. é a respeito de música. As we were having lunch today Quando a gente estava almoçando hoje, with Vera, who's on the front Vera. row, the Lord was talking to me because I couldn't understand the language that was going on. e Deus estava falando comigo porque eu não entendia a língua de vocês, né? No caso, eu não sabia o que estava acontecendo. And he said, E ele disse that there is a special music ministry within her. que existe um ministério musical especial em você. So I inquired through John Então eu falei para o John to see if that was true. para saber se isso é verdade. Only to find out not only is it true, E eu descobri que isso não só é verdade, but God is doing a supernatural work right mas que now. Deus está fazendo um trabalho sobrenatural agora. Do you know that the gifting part in your brain Você sabe que o dom, partindo do seu cérebro, can get blocked pode ser bloqueado just by the things of this world? pelas coisas desse mundo, Getting busy, ficando ocupado. sometimes just too busy. Algumas vezes você fica muito ocupado You put off the important things that God wants you to do. e você põe de lado as coisas importantes que Deus quer que você faça. So we're going to minister to Vera, and I want you to believe with me that we're changing cells. Nós vamos ministrar sobre a Vera e nós queremos que vocês creiam que nós estamos mudando pensamentos. The music ministry that is yet to come O ministério musical que ainda está por vir will be something that is a flow to God vai ser uma only. coisa que vai ser ofertada e vai fluir para Deus somente. We will see realms of glory Nós veremos dimensões de glória through a CD that will be released. através de um CD que vai ser liberado. And we're believing for what gets blocked, E nós acreditamos que uma vez que isso seja bloqueado, that with God, que com Deus nothing is impossible. nada é impossível. He will knit together those areas, those frustrations that have blocked the gift. Ele And as vai, I'm speaking to Vera, I'm speaking to you. e assim como eu estou falando com a Vera, Deus ele vai tirar essas coisas, o estresse, as coisas que têm bloqueado o dom. E assim como eu estou falando com ela, eu estou falando com você. How many of you have gifts that you feel that are blocked? Spiritual gifts.
Quantos de vocês têm dons espirituais que vocês sentem que estão bloqueados? Anybody stuck? Alguém pode levantar a mão? Alguém se sente assim? Sure. God told me in advance that would be what He wants to